Bom dia, boa tarde, boa noite, automobilistas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como vocês já viram pelo título do vídeo, é claro, nós vamos restaurar o painel da Caravan. Finalmente vamos nos livrar das rachaduras. Então eu vou começar o vídeo falando para vocês o que vai ser necessário para fazer esse procedimento, lembrando que eu vou ensinar uma técnica para fazer isso em casa. Não precisa de compressor, não precisa de lixadeira, estufa, nada. Tudo que vocês conseguem usar na casa de vocês, materiais simples, e eu vou mostrar agora o que vai ser necessário. Então, para começar, nós vamos precisar de uma resina, o famoso Veda-Choque, no caso que eu estou usando a Restaura Tudo. Já usei antes em outras peças, fiz ali os frisos laterais no Opala, retrovisor, algum reparo ou outro que usei esse material, muito bom, recomendo, gosto bastante dessa marca. Com certeza vamos precisar de uma espátula para fazer a aplicação, seladora para plástico, tinta spray, taquinho para o lixamento e, é claro, muita lixa e muita paciência, é claro, né? Todos esses materiais você encontra na Tintas Rio Brilhante, uma loja completa onde você encontra tudo para repintura automotiva, estética e até mesmo ferramentas. Os contatos vão estar na descrição do vídeo. Então, antes da gente começar com o procedimento, já se inscreve no canal se não é inscrito e deixa aquele like aí no vídeo, que isso ajuda demais o canal, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, então basicamente aqui o painel já está limpo, tá? Já fiz uma lavagem, já descontaminei ele. E o que eu vou fazer nessa situação? Eu vou alisar ele, não vai mais ter os furos. Por quê? Dois motivos. O primeiro é que esses furos eles não têm muita utilidade. Eu não sei ao certo por que o Chevrolet fez esses furos, qual que seria a utilidade deles originalmente no veículo, mas olhando lá por baixo do painel, não tem nada ali, não tem alto-falante, não tem ventilação, então eles não têm uma função. A ventilação para desembaçar o vidro, ela vem abaixo do painel aqui, né, na parte mais próxima ao para-brisa, através de dois dutos. Então esses furos eles não têm muita função. E outro motivo é que eles enfraquecem o painel. É uma região onde já se tem menos material, mais propícia a trincar. Por isso mesmo que a maioria dos Opalas trincam aqui. Esse é da minha Caravan, mas o do meu Diplomata também está trincado na mesma posição. Então, com certeza depois eu vou fazer esse serviço no painel do Diplomata e eu vou seguir o mesmo procedimento, vou deixar liso. Uma coisa que a própria Chevrolet fez. Os Opalas 1991 e 92 já tem o painel liso. Então, esses furos não têm utilidade. Eu acredito que seja estético ou em algum momento tinha algum alto-falante aqui e a Chevrolet depois mudou o projeto, mas de qualquer forma vai ser liso. Uma coisa que eu já fiz foi endireitar ele estava empenado, então eu apliquei calor e endireitei o painel, e agora aqui ele já está pronto para receber a resina. Então vou fazer a mistura aqui do material e já vamos começar com a aplicação. Então agora aqui eu vou usar essa bandeja de disco de freio mesmo, qualquer superfície plástica serve para fazer a mistura. Eita, faz um tempo que eu não uso isso aqui, tá meio apertado. Bom, depois de um trabalhinho eu consegui abrir o tubo que estava fechado já fazia um tempo. Então, vamos lá. Vamos colocar uma quantidade igual das duas partes da resina. Como tem os furinhos que a gente quer preencher, eu vou ser um pouco generoso, mas também não vou exagerar. Vou fazer aqui o preparo da resina e depois, se faltar, eu preparo mais um pouco. É melhor do que jogar fora, né, o material aí que sobra. Não é muito caro esse material, mas não tem também por que ficar desperdiçando, né? Vou deixar aqui, já que a tampa eu tive que destruir. Endurecedor e resina. A espátula vamos misturar bem. Tem que trabalhar relativamente rápido com esse material, porque ele começa a endurecer rápido. Então misturou bem, já aplica no local. Não pode ficar perdendo tempo não. Por isso mesmo não pode fazer uma quantidade muito grande, senão você acaba desperdiçando, endurece, você acaba jogando fora. Ó.
bem uniforme, tudo numa cor só. A gente vai pegar um pouco e vai aplicar diretamente lá no local. Lembrando que a gente já fez a limpeza. Então aqui o painel já está limpo, já estava esperando mesmo a resina. E uma coisa interessante, mais importante, a primeira camada que a gente vai aplicar, a gente quer que preencha. Então a gente vai aplicar com uma certa pressão, a gente vai apertar a resina para dentro dos furos. A gente quer que ela entre nas rachaduras. Então a primeira aplicação a gente põe um pouquinho de força. De fato, fiz uma quantidade muito pequena, vou ter que preparar mais resina. Mas o processo é bem simples, só ir aplicando com paciência. Ó, vamos tirar o excesso da parte de fora e vamos aplicando para entrar nos furos. O ideal é não deixar sobrando muito, não deixar muito alta a resina, porque a gente vai ter que lixar até ficar nivelado. Então, quanto mais material você aplicar em excesso para cima das rachaduras, mais você vai ter que lixar. Então, vamos aplicando, sempre empurrando a resina para dentro das rachaduras e depois, quando tiver tudo preenchido, aí sim a gente passa uma camada leve por cima. Vou continuar aqui a aplicação e a gente já volta com o resultado final aí da aplicação. Bom, resina aplicada de forma a cobrir todo mundo. Depois eu vou fazer o lixamento. Se esses desníveis dos furos não sumir na primeira aplicação, eu repito o processo até ficar bem lisinho. Mas já preenchemos as rachaduras, o painel agora está totalmente uniforme. As instruções dizem para deixar secar na estufa por 30 minutos a 70 graus. Como a ideia desse vídeo é apresentar um processo em que a gente consiga fazer isso em casa, então não vamos usar estufa porque não temos. Vamos fazer o quê? Vou deixar de um dia para o outro, 24 horas secando em temperatura ambiente mesmo. Hoje está um dia relativamente quente, está fazendo uns 24, 25 graus. Vou deixar secando de hoje até amanhã. Amanhã eu volto para a gente começar o lixamento. Então, para vocês, até daqui a pouquinho. Bom, então para começar o lixamento nós vamos com o taco rígido e uma lixa 60, lixa para ferro mesmo. Essa daqui ela vai ser responsável por nivelar a resina. Então a gente vai começar o lixamento com ela. Depois 220 para dar um acabamento melhor. E por último a gente vai usar essa espuma, que ela é muito bacana. Ela é como se fosse uma esponja e o grão dela é definido pela força que você aplica. Então se você passa ela mais de leve, ela vai criar ranhuras superficiais. Se você põe mais força, ela vai lixar mais pesado. Essa daqui nós vamos passar no painel inteiro para criar uma superfície onde a seladora tenha boa aderência. Então vamos começar com a lixa 60. Ela com o taco eu vou aplicar um movimento longo e com pressão média. Vocês conseguem ver aqui, ó, que ela já pegou nas áreas mais altas. A ideia aqui é fazer com que toda a superfície fique na mesma altura, fique nivelado. Então a gente vai com essa lixa até chegar nesse resultado, nivelamento total. E aí a gente troca para lixa mais fina. Então daqui a pouco eu volto com o resultado aqui. Vou mostrar um pouquinho do movimento e depois eu já volto com o final dessa etapa. Pessoal, movimentos longos através de toda a resina para nivelar a superfície. Bom, pessoal, finalizado o lixamento, bem lisinho. Como vocês podem ver, toda a resina de fora saiu, ficou só dentro dos furos e das rachaduras. Assim a gente tem uma superfície nivelada. Agora eu só preciso lixar o painel inteiro. Para isso eu vou usar aquela esponjinha que eu mostrei no começo do vídeo, que é uma esponjinha abrasiva. Depois do lixamento, aí eu vou limpar ele com álcool e já posso aplicar a seladora. Prontinho, painel limpo, agora eu já posso aplicar a seladora. Lembrando que a seladora tem que pegar no painel todo, tá? Tem que pegar em todas as áreas, porque é ela que vai garantir que a tinta fixe. Se você não aplicar corretamente a seladora, a tinta descasca. Então tem que aplicar na peça inteira. Não pode deixar faltar nenhum ponto.
Agora vamos aguardar 10 minutinhos a seladora secar e aí a gente pode aplicar a tinta. Então a seladora agora já está seca, já fiz um pequeno teste de aplicação ali do lado esquerdo, já está aderindo bem a tinta, já posso começar a fazer a pintura. É importante ir sobrepondo as camadas. E é claro que na primeira demão não vai cobrir tudo. Muito provavelmente você vai precisar de umas 2 a 3 demãos para dar o resultado final do jeito que você quer. Aplica uma demão, deixa secar uns 5 a 10 minutos, dependendo do clima. Hoje está um dia bem quente aqui, então dá para a gente aplicar uma demão, 5 minutinhos depois já aplicar a segunda. E vai fazendo esse trabalho aí com paciência que o resultado fica muito bacana. Bom pessoal, pintura finalizada, o painel agora é liso, não tem mais os furos, ficou um detalhezinho ali, mas eu vou aplicar mais uma demãozinha, ver se some. Mas olha aí, painel todo pintadinho de preto já. Agora é deixar secar, levar, encaixar no carro, montar os instrumentos, a moldura do rádio, tampa do porta-luvas, e aí a gente vê o resultado final lá no carro, como é que vai ficar. Bom pessoal, tá aí o resultado do painel já montado no carro, já com tampa de porta-luva, painel central, tá tudo aqui só encaixado no lugar, ainda não parafusei, falta montar os difusores, mas aí é para dar uma dimensão para vocês do resultado final, tá? Ali onde tem aquela deformação, infelizmente não teve nada que eu pudesse fazer, mas com relação às rachaduras, painel aí liso de novo e a textura, ó. Textura de plástico, um brilho bacana, não ficou aquele brilho exagerado, como se tivesse com verniz, mas também não ficou totalmente fosco. Gostei bastante do resultado. Próximo passo aí é fazer o console, né? Pintar ele de preto também, montar ali difusor de ar, da frente do rádio, cinzeiro, colocar aqui a tampinha que caiu, montar todos os acessórios que estão faltando aí do painel, e aí a gente progride aí com a restauração da Caravan. Então, esse aí é o resultado final do painel montado. Então é isso aí pessoal, se você gostou aí do resultado do painel, como é que ficou, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e compartilha para aquele seu amigo aí que tá com o carro antigo parado na garagem e não mexe no carro por falta de conhecimento, falta de vontade. Quem sabe esse vídeo aí motive alguém a levantar do sofá aí e colocar a mão na graxa literalmente, beleza? Fui!